Você já perdoou as pessoas que abusaram de você no passado? Já. Eu venho perdoando as pessoas que abusaram de mim no passado. Foram muitas situações que eu vivi de abuso. E eu quero te trazer aqui hoje uma situação que eu vivi, que eu identifiquei como abuso, porque assim, como eu venho buscando a sabedoria de Deus, me conectando com Deus, buscando cura, libertação, lendo a palavra do Senhor Jesus, o Senhor vem me libertando, vem me mostrando, vem me revelando os momentos de abusos que eu vivi. E a palavra nos diz que não há nada oculto que não será revelado, não há nada escondido que não será trazido à luz. A palavra do Senhor também nos diz que quando a gente vive em comunhão com o Senhor, essa pessoa ela vive em novidade de vida. Então Deus está sempre falando, sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo um entendimento. E eu quero te trazer aqui um entendimento que eu tive, que não foi assim, não foi um abuso físico assim que teve penetração. Eu quero te falar o quê? Eu quero te falar o quê? Que às vezes você pode falar assim, eu não fui abusada não. Mas um pensamento maldoso que a pessoa teve com você já foi um abuso. Sabe por quê? Porque um ato, uma palavra e um pensamento é a mesma coisa. Se a pessoa agiu, abusou, ou se ela falou palavras que agrediu ali a pessoa, né? A intimidade da pessoa, é um abuso. Se a pessoa pensou, também foi um abuso. Sabe por quê? Eu quero que você preste atenção, assim, nas coisas que você fala. As coisas que você fala, o que você pensa, o que você sente, nada, eu costumo dizer, nada é por acaso. Tudo tem algo por trás. E eu quero te contar uma história aqui para você ouvir, para você entender o que eu tô falando. Que assim, quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos. E eu saía da escola e ficava na rua, né? Ninguém cuidava de mim. E sempre assim, jogado, né, de qualquer jeito, não tinha quem ia na escola buscar, nem nada, nunca teve, né, nunca teve, nem de menorzinha. Então já era maiorzinha, tinha uns 10 anos, eu saía, eu lembro que eu ficava por ali na rua, ali na escola, na porta da escola ali brincando, sabe? E depois que eu ia embora pra casa. E teve um dia que eu tava brincando lá com umas crianças, assim, andando na rua, né, brincando, conversando, e eu peguei e lembrei, assim, né, veio na minha mente, assim, ó, o nome médico. Médico. E aí eu falei aquilo do meu jeito, eu falava assim, ó, mete cu. Então eu repeti aquilo no meio da rua em voz alta. E ali para criança, né, o caráter totalmente distorcido por causa de muitas situações que eu vivi, para mim aquilo era normal. Aí depois de adulta que eu ficava pensando, falava, nossa, eu falava aquilo, né? Estranho, meu Deus. Será por quê, né? Alguns momentos da minha vida eu me levei assim a me questionar o porquê daquela fala. E como eu disse, né, a partir do momento que vou buscando a sabedoria de Deus, me conectando com Deus, Deus vai revelando. Porque Deus vai trazendo, né, o que está oculto, Deus vai trazendo para quê? Pra gente colocar em oração, pra gente perdoar. Não é pra gente ter mágoa, ter raiva e julgar as pessoas que fizeram isso com a gente. Então, eu costumo dizer também que nada é por acaso, tudo tem algo por trás. E eu falo também assim, tudo tem um porquê. Então, o porquê de eu falar aquilo tinha um porquê. Algo estava ligado a algo, estava ligado a uma memória, um momento que eu passei. Então, assim, quando eu venho buscando o conhecimento de Deus, Deus me revela, eu com 4 anos, e a mente é muito inteligente, a mente dá ali, devido às situações que eu vivia, entende? Que eu lembro que o meu tio ia na nossa casa, levava balinha para dar para as crianças. E a partir de ouvindo tantas histórias, aprendendo tantas coisas, né?
Então, a nossa vida, a gente vai ligando uma coisa com a outra e vai se encaixando perfeitamente, como um quebra-cabeça. Então, eu me lembro do meu tio ir levar balinha. Eu me lembro, assim, que teve um momento que o meu tio foi na minha casa, eu fiquei muito preocupada em deixar ele sozinho com a minha irmã. Mas por que que eu estava preocupada em deixar ele sozinho com a minha irmã? Porque em algum momento da minha criança muito pequena, eu fiquei sozinha com ele, coisas ruins aconteceu que levou a sentimentos de culpa, sentimento tóxico, e tudo atrapalha a prosperidade. Atrapalha, né, a nossa identidade, então a gente não consegue prosperar. A gente não sabe quem a gente é, não sabe dos nossos dons, dos nossos talentos, então a gente fica muito prejudicado o profissional e, consequentemente, o financeiro. Então, essas coisas, situações, destrói tudinho a nossa identidade, o nosso profissional e também o financeiro. Então, assim, as coisas que eu já sabia, assim, do meu tio, dele levar balinha, né? A minha mente teve um momento que me mostrou eu sentada no colo do meu tio, ele me segurando e falando, fica quietinha que você ganha mais. E olha só, eu também tinha um diálogo, né? Tudo que acontecia comigo, assim, um conflito, às vezes na minha família, eu falava, deixa eu ficar quietinha que eu ganho mais. Então, consegue perceber que a boca fala aquilo que o coração tá cheio, aquilo que tá interno? Então, eu vi esse momento, eu no colo dele, ele querendo dar a balinha e falando, fica quietinha que você ganha mais. E eu me lembro da minha criança, e nessa visão, né, eu vi também a criança falando, eu não quero nada não. E saindo do colo dele, sabe? Então, teve um tempo que Deus me revelou também o porquê que eu andava na rua falando aquele palavrão que eu contei aqui um pouco antes. Porque nesse momento que eu estava sentada no colo dele, que eu creio que foram vários momentos, né, que ele ia, levava balinha, pegava a criança no colo com aquela intenção de abuso. Então, aquele momento que ele me pegou no colo, ele teve o desejo de penetrar no ânus daquela criança, que no caso era eu quando era pequena. Então, por isso, aquele palavrão. Porque naquele momento ali que ele me pega no colo, ele teve vontade de quê? De abusar no ânus. É bem feio de falar, mas eu vou falar, mas ele teve, na mente dele, ele teve o desejo de meter no ânus. Por isso, ficou registrado no meu inconsciente e a criança falava médico, ao invés de falar médico. E Deus me revelou, Deus me mostra eu na rua falando o palavrão e me leva à memória e me leva no momento lá, eu sentada no colo do meu tio, e me leva a entender que na mente dele ele teve esse pensamento. E por que eu afirmo aqui com verdade isso? Por quê? Por que eu venho falar aqui? Para que você pare e pense assim, o que você viveu, o que você fala, e para você entender que nada é por acaso, tudo tem algo por trás. E a palavra não nos diz, né, que quando um homem, ele olhou para a mulher, ele desejou, ele já cometeu adultério com ela? Então ali, se o meu tio desejou, na mente dele, ele cometeu aquele mal. Ele cometeu aquele abuso, e na minha mente também fica registrado. E também tem um estudo, né, que diz, né, que mostra que um japonês, né, ele pegou a água e pôs as pessoas orando ali na água. E aí ele congelou essa água e pôs ela no fundo, num microscópio de fundo negro. E mostrou ali os cristais, né? E aí o que ele fez? Ele pôs pessoas juntas, todas pegadas na mão, e falando palavrão. E aí ele viu fez lá o experimento lá no microscópio, ele viu que os cristais ficaram todo feio, todo distorcido. E aí ele fez mais um experimento, ele pôs pessoas simplesmente pensando e deu o mesmo resultado. Ou seja, o que elas falaram deu o resultado e o que elas pensaram deu o mesmo resultado. Então, baseado nesses aprendizados que eu tive, né, desse vídeo, da palavra, do que a palavra nos diz,
e de ter comunhão com Deus, e Deus ir me entregando muitas outras situações. Aqui eu tô trazendo só essa situação, mas Deus tem me revelado muitas outras situações. E como eu disse, para que Deus traz a revelação? Para você ficar com raiva da pessoa, xingar ela, odiar ela? Não. Porque se eu ficar com raiva do meu tio, na hora que Deus me deu a na hora que Deus me deu a revelação, eu só falei: te perdoo, tio, te perdoo. Eu te perdoo, eu te amo. E eu sei que ele tá no asilo hoje. Quando eu for na cidade, que é onde a minha mãe mora, que é onde o asilo que ele tá, se eu tiver oportunidade, eu quero ir lá no asilo e conversar com ele. E se eu tiver oportunidade, eu quero falar com ele que eu sei dos abusos e que eu perdoo, que ele pode ficar em paz, descansar em paz, que ele tem o meu perdão. Porque o perdão não é para ele, é para mim. É para mim ficar em paz. E eu libero ele, né? Eu libero ele. Né? Que o perdão, ele nos liberta e libera a pessoa. Mas se eu fico focada em não liberar ele, manter ele preso, isso é ruim, é só para mim. Eu é quem vou pagar o preço do estado de não perdão, porque eu não vou prosperar. Vai adoecer meu corpo, minhas células. Então eu vim aqui te contar esse testemunho. Então,